Essa seita começa como a maioria das seitas começa, né? Uma líder carismática que tem um monte de crença doidinha, que começa um grupo de autocontrole, onde eles todos vivem nessa grande família e tem que fazer todas as vontades dela, entregar todo o dinheiro para ela quando entrou na seita, né? E acreditar em todas as coisas que ela fala. Mas que termina com a líder definhando até a morte, perdendo peso, extremamente magra, sem conseguir mais andar, com a pele toda azul. Sim, ela fica toda azul. E isso sendo transmitido 24 horas por dia em lives. Essa é a seita Love Has Won. Olá, eu sou a Gabi Fadel e bem-vindos a mais um Surto Coletivo, onde nós vamos todos ficar surtados juntos. Se você gosta aqui do Surto, não se esquece de já curtir e se inscreve se você não for inscrito ainda. E já curte aqui também, que me ajuda muito. E esse vai ser o primeiro episódio do Surto Coletivo, que também vai estar disponível em formato de podcast. Então você pode me assistir ou você pode só me ouvir. Mas peraí que é novembro, o que significa que a EBAC tá com uma oferta super especial para você finalmente transformar os seus sonhos em realidade. Se você não conhece ainda, a EBAC é a Escola Britânica de Artes Criativas e Tecnologia. E a EBAC é uma plataforma de ensino online que tem cursos dos mais diversos assuntos. Você pode aprender tanto sobre design de interiores, design gráfico, você pode aprender sobre fotografia, edição de vídeo, programar, fazer seu próprio site, aprender como ter uma loja online, administração de empresa, seja lá qual for a sua área, tem um curso da EBAC para você. E o que é legal da EBAC é que a EBAC não é só um curso online, também é uma comunidade, né? Quando você entra na EBAC, você tem acesso ao Slack com todos os alunos da EBAC, onde você pode, né, fazer amizade, também trocar ali conhecimento com a galera. Você também tem professores que te acompanham durante todo o processo do curso, né, para te ajudar. Você sai do seu curso da EBAC com um projeto para você já colocar no seu portfólio. Além de que todos os professores que estão, né, ensinando na EBAC são pessoas que também atuam no mercado de trabalho, então eles sabem o que você precisa para atuar no mercado de trabalho. E você pode entrar no curso da EBAC sem saber absolutamente nada sobre o assunto e sair profissional, prontinho para o seu primeiro emprego. Então é legal porque você pode fazer os cursos de qualquer lugar, da onde você estiver, no seu próprio tempo. Então mesmo que você estude, ou que você trabalhe, ou sei lá, tenha uma rotina complicada, você ainda consegue encaixar ali no seu tempo a EBAC. E se você usar o meu cupom de desconto esse mês, você ganha R$300 de desconto em qualquer curso da EBAC. E esse desconto é acumulativo com os descontos que já estão nos cursos. Porque já tá rolando várias ofertas especiais no site da EBAC. Por exemplo, o curso de design gráfico e o curso de design de interiores já estão com promoção. Então é promoção em cima de promoção. Essa é a melhor época do ano para você tirar do papel aquele curso que você queria fazer. O link tá aqui na descrição. Não perde tempo. Agora vamos pro vídeo. E hoje a gente vai falar de mais uma seita. E essa extremamente moderna e, inclusive, ainda tá parcialmente de pé até hoje. Mas a gente vai começar essa história bem do início, no dia 30 de novembro de 1975, quando a Amy Carlson nasce, no Kansas, nos Estados Unidos. Os pais da Amy se divorciam quando ela tem ali por volta dos 7 anos, isso foi uma coisa meio marcante na vida dela, porque pouco tempo depois, a mãe dela, a Linda, se casou com um cara e a Amy não se dava nada bem com esse padrasto. Então ela tinha ali uma vida em casa que era um pouco conturbada, eles sempre estavam brigando, né? Não se davam muito bem, realmente. Mas na escola, a Amy, ela era considerada muito inteligente e ela era muito carismática, todo mundo gostava dela, assim, sabe? Tinha uma persona ali. Ela tirava boas notas, ela participava do coral, mas ela era conhecida por, assim, adorar atenção. Ela gostava muito de chamar atenção, adorava validação, principalmente de garoto, sabe? Ela gostava ali que prestasse atenção nela. A mãe dela fala que, assim, desde criança, a Amy já tinha uma coisa, assim, de querer parecer ser muito especial, sabe? Quando ela ficou adulta, ela logo se casou. Ela teve 3 filhos, mas esses 3 filhos são de pais diferentes, tá? De parceiros diferentes. Casou, divorciou, casou e tal. Ela trabalhava como gerente do McDonald's. A galera dizia que ela era bem mandona, mas muito organizada. Ela era, tipo, uma boa gerente. Mas ela também, assim, era... assim, tinha um descontrolezinho emocional ali, sabe? E ela dava uns discursos no McDonald's, assim, meio que pra motivar a galera. E ela falava umas coisas, assim, que, putz,
não encaixava muito bem naquele ambiente de McDonald's, sabe? Ela falava umas coisas tipo de amor incondicional, de missão de vida. Amor, a gente tá aqui só virando hambúrguer, sabe? Que loucura. Mas ali, quando a Amy chega assim, mais ou menos nos 30 anos, ela entra numa depressão profunda. Ela se sentia muito presa à rotina de trabalhar no McDonald's, que é um trabalho repetitivo, por mais que ela fosse gerente, é um trabalho muito repetitivo. A rotina, no geral, é repetitiva, né? Ela tinha 3 filhos pequenos, então, assim, cara, cuidar de 3 crianças é muito difícil. Ela estava casada na época, e ela sentia que o casamento estava muito desgastado. Sabe quando você sente, assim, que tudo na sua vida deu errado? Que você não fez nada certo? Era assim que ela estava se sentindo. E ela mesma descrevia aquela vida que ela tinha como uma vida sem significado espiritual. Ela, daí, começou a buscar na internet, né, essa espiritualidade que ela estava querendo ir atrás, né? Ela começou a passar muito tempo na internet e entrar em fóruns de espiritualidade. Essa coisa meio tilelê, tipo, cristais e energia e incensos, essas coisas assim. Uma coisa que mistura um pouquinho de tudo, sabe? Mistura astrologia com reencarnação, com entidades cósmicas, com a energia que você vibra, lei da atração, essas coisas assim. E ela começou, assim, a se dedicar muito a isso, assim, ela ficava muito no fórum, ela ficou meio obcecada. E aí ela começou a conversar com umas pessoas que elas diziam que elas eram light workers, né, que traduz para trabalhadores da luz. E essas pessoas, esses light workers, eles diziam que eles estavam em contato com seres de outras dimensões. E aí eles falavam que as pessoas iam ter uma ascensão planetária, né, que as pessoas tinham missões divinas. E aí ela começou a entrar nessa brisa, né, que era uma coisa que fazia ela se sentir especial de alguma forma, né? Ela tava buscando um significado, alguma coisa pra ela se sentir essa pequena pessoa insignificante numa rocha que flutua no espaço. E enquanto ela tava nesses fóruns, ela conheceu um cara que o nome dele era Amerit White Eagle, que traduzindo é Amerit Águia Branca. Então a gente vai chamar ele de Águia Branca. E esse cara, ele se apresentava como um mestre espiritual. Esse cara, inclusive, dizia que ele era uma encarnação divina, uma grande brisa. E eles começaram a conversar muito, assim, estavam conversando por meses. E ele convenceu a Amy de que ela também era uma encarnação divina. Ele começou a dizer pra ela que ela era uma deusa reencarnada que era a missão dela era salvar a humanidade. Uma missão bem tranquila, graças a Deus. Aí, quando chega em 2006, o Dia de Ação de Graças lá nos Estados Unidos, que inclusive tá chegando. E aí eles saem, né, e tal, jantam em família, que é uma coisa de você sempre fazer uma reunião de família no Dia de Ação de Graças e tal, não sei o quê. E aí, no final do dia, ela simplesmente foi embora e abandonou a família dela. Abandonou o marido, abandonou os 3 filhos, deixou uma mensagem dizendo que ela tinha encontrado a missão espiritual dela, que ela precisava seguir aquilo. E foi embora, largou todo mundo, né? Muito legal ver mulheres em áreas dominadas por homem, né? De abandonar a família e tal. Aí, a Amy, ela foi embora do estado, se mudou pro Colorado pra ir lá morar e viver um relacionamento com o tal do Águia Branca. Ela e esse cara montaram uma comunidade, que no início era uma comunidade virtual, né? Que se chamava The Galactic Confederation of Light. E ali eles conversavam com as pessoas, né? Se apresentavam como esses guias espirituais. E aí, em 2009, eles começaram a gravar vídeos no YouTube. Nesses vídeos, eles se apresentavam como Mother and Father God. Ou seja, Deus Mãe e Deus Pai. Eles diziam que eles eram, assim, a energia feminina e masculina de Deus, uma brisa meio assim. Que eles eram os representantes de Deus na Terra, que era o casal divino enviado para a Terra para restaurar o equilíbrio da humanidade. E aí eles, né, davam esses discursos nos vídeos e tal, né, diziam que estavam recebendo mensagens do divino, né, enfim, canalizando e tal. Mas acontece que com o tempo, assim, a Amy, ela foi ficando, assim,
Porque o cara já tava convencendo ela, né, de que ela era uma coisa divina e tal, não sei o quê, e aí aquilo realmente cresceu dentro dela. E aí ela começou a se dar muita, muita, muita importância. Ela começou a dizer que ela era a mãe de toda a criação, né, e que o cara do tal do Águia Branca, ele era apenas a representação masculina dela. E aí ele meio que não curtiu muito isso. Até porque era ele que no início era o guia espiritual, né? E de repente ela tava dizendo assim, você é só um reflexo masculino meu. E aí ele ficou meio puto, vazou, caiu fora, né? Disse que essa mulher estava completamente maluca. E no final ela tava mesmo. O que não isenta ele de estar maluco também, mas ela de fato tava e vai ficar cada vez mais. E aqui, quando ele saiu, né, esse grupo já estava tendo algumas pessoas fisicamente ali, já não era mais um grupo que era só necessariamente online, mas vai ter uma sucessão de outros pai-deus. Que assim, toda hora a Amy tava com um cara novo, e ela dizia que então aquele era o pai-deus. Então teve vários, já eram vários. Mas ela dizia que uma hora ia chegar o pai-deus de verdade, o final pai-deus, entendeu? O pai-deus underline final, final, ponto doc, sabe? Ele ia chegar. Mas então, enquanto não chegava esse pai-deus underline final, final, ela ia ficando com os que dava, né? Enquanto não chega o certo, a gente se diverte com os errados. Então teve vários. Assim, teve no mínimo aí uns 6 pai Deus, tá? Só pra você entender, que é toda hora troca mesmo. A Amy, então, ela começou a criar, assim, a teoria religiosa espiritual própria dela, que era uma amalgamação de várias crenças de várias religiões diferentes, né? Todas em uma só. Tinha muita coisa até de ficção científica, teoria da conspiração, assim, pra onde você quiser. Muito negacionismo científico. Ela dizia que a indústria farmacêutica era uma coisa do demônio. Na verdade, demônio não, ela falava que as coisas eram do cabal. Ela dizia que o cabal era uma força maligna, ela dizia que a Terra estava presa numa realidade de 3 dimensões e que a Terra estava sendo dominada por essa força maligna chamada Cabal. Que era, assim, basicamente como se fosse uma entidade, uma organização secreta, várias pessoas trabalhavam para o Cabal, que dominava o governo, o banco, a mídia. Então, assim, tudo era do Cabal, sabe? O governo é do Cabal. Os médicos são do Cabal, a indústria farmacêutica é do Cabal, é tudo do Cabal. Ela dizia que ela era uma deusa de 19 bilhões com B de anos, que ela era mãe de toda a criação, né, já falei, que ela já tinha sido reencarnada, tipo, 534 vezes, e que ela já tinha sido várias figuras históricas, como, obviamente, Jesus Cristo, claro, Joana d'Arc, Marilyn Monroe, Cleópatra, Pocahontas. E eu li em algum lugar até a Princesa Diana, mas acho que nem faria sentido, porque a Princesa Diana, sim, e ela viveram ao mesmo tempo, nem faria sentido. Mas eu acho que eu li em algum lugar, que ela também já disse em algum momento que ela era a Princesa Diana. E aí ela dizia, né, que o grupo dela, que ganhou o nome de Love Has Won, o grande objetivo deles, né, e dela, era aumentar a vibração da Terra. Elevar essa vibração para uma elevação espiritual maior, e que isso iria conduzir a humanidade para a 5ª dimensão. O grande objetivo de todos eles é conseguir ascender a humanidade para a 5ª dimensão. Que nessa 5ª dimensão só vai haver seres de luz. Mas nem todo mundo ia ser salvo. Era só tipo um número limitado de pessoas que iria conseguir fazer essa ascensão para a 5ª dimensão. E as pessoas que não fossem iam ser recicladas no sol. E aí, né, ela fazia esses vídeos, ela gravava esses vídeos, porque mesmo depois que a Águia Branca lá foi embora, ela continuou gravando esses vídeos, chamando, né, os seguidores. O grupo foi aumentando ali, né, de pessoas que largavam tudo, largava emprego, largava família, largava casa, largava tudo e ia morar com a Amy. O que eles chamavam de missões, que eram essas casas comunitárias com as pessoas ali do grupo. Inclusive, tá, esse grupo deles, o Love Has Won, ou, né, traduzindo, o Amor Venceu, virou até uma organização sem fins lucrativos, tá? registrado como uma empresa mesmo no governo americano, quando um cara que eles chamavam de Arcanjo Miguel, que era um cara que, tipo assim, tinha muito conhecimento de coisa de empresa, sabe, tal, entrou, assim, e organizou esse rolê todo para que eles não precisassem pagar imposto. E aí tudo, assim, tudo da empresa, da seita,
tava no nome desse Arcanjo Miguel aí, que eram as propriedades deles, né? Eles tinham, por exemplo, essas casas, né, e tal. Todo carro que eles tinham, né? As contas bancárias todas, o site do Love Has Won, era tudo no nome desse Arcanjo Miguel. Ele tinha organizado, tipo, financeiramente a seita toda. E ficava tudo no nome dele. Mas e aí, o que acontecia, né? Quando você, pessoa, ser humano, cidadão, largava tudo, largava seu emprego, sua família, sua casa, pra ir morar com a Amy nessa seita Love Has Won, como que era? Bom, a primeira coisa que acontecia é que você tinha que entregar todos os seus bens, né, todo o seu dinheiro na mão do Arcanjo Miguel. Essa era a primeira coisa. E a partir de agora você não podia mais usar dinheiro sem aprovação dele. Era especificamente dele, assim, que cuidava dessa parte financeira. E qualquer coisa que você pedisse, por exemplo, tipo, você chegou lá e tal, você resolveu que você quer comer uma pizza. Isso não ia ser aprovado, porque eles consideravam que você comer, assim, dessa forma, é uma coisa que tá alimentando o seu ego, na verdade. Então, que você só come quando a Amy deixar você comer, como a Mãe Deus deixar você comer. E você não pode comprar mais coisas pra você. Tudo isso é você alimentando o seu ego e você não pode alimentar o seu ego. Você tinha que viver de acordo com as regras do grupo. Regras essas que são: você não podia dormir mais de 4 horas. Tem relatos de pessoas que dormiam 2 horas e meia por noite. Porque a Mãe Deus dizia que dormir era uma distração do ego. Comer sem autorização não pode, né? Isso era visto como roubo de energia. E a Amy só deixava todo mundo comer quando ela dizia que as vibrações do grupo estavam puras. Então, ou seja, já não pode comer, já não pode dormir. Você está com privação de sono e você está faminto. Receita para controle mental. Tá? Você não podia demonstrar tristeza, chorar, saudades familiares, nada disso. Porque isso era vibração baixa, tá arruinando a vibe, e era um sinal do ego também. Você também não podia dizer eu acho ou eu penso. No lugar, você tinha que dizer eu sinto. Porque você pensar alguma coisa é uma ação do seu ego. E sentir é você estar agindo de acordo com a vibração da Mãe Deus. Os homens tinham que fazer xixi sentados também para estarem alinhados com a energia feminina. E essa daí eu concordo, tá? De todas essas regras, essa daí é a única que eu concordo. Porque é muito mais higiênico você fazer xixi sentado. E a gente sabe de tudo isso porque tudo está extremamente bem documentado em vídeos e mais vídeos e mais vídeos. Porque eles ficavam em live quase 24 horas por dia. Assim, era uma transmissão que era quase que ininterrupta. Eles só iam revezando. Porque a Amy dizia que as câmeras eram um espelho da verdade. E que você se esconder delas era você servir ao seu ego também. Então, assim, tudo era gravado. As refeições eram gravadas. As brigas eram gravadas, as crises eram gravadas, os castigos, as discussões, tudo era gravado. Tem, assim, centenas de horas de material sobre essa seita por aí. E não só isso, né? A Amy queria usar isso também, né? Essas lives, pra atrair mais pessoas, mais seguidores, né? Porque ela dizia que tinha que ter mais gente vibrando, né? Enfim. E, assim, o negócio era tão fora da realidade, tá? Que as coisas absurdas que aconteciam estão gravadas. Porque ninguém botava uma mão na consciência e pensava, nossa, eu acho que isso aqui que tá acontecendo é meio bizarro. A Amy, ela era completamente imprevisível e muito, muito, muito autoritária. Ela, de repente, ela tava totalmente eufórica e aí, de repente, acontecia alguma coisa, como, por exemplo, ela via que alguém tava dando uma pescada, assim, sabe? Porque eles estavam com muito sono, porque tava todo mundo privado, né, de sono. E aí ela surtava. Um surto. Gritava com a pessoa que tava dando essa cochilada, sabe? Assim, um surto homérico. E aí ela chamava eles de whore, né, que era puta. Chamava eles de estúpidos. A palavra favorita dela, que você ouve ela falando de novo, todos esses vídeos, é bitches. Ela chamava todo mundo de bitches, que é tipo, vai. E assim, ela dava os chiliques, assim, pelo menor dos erros, qualquer coisa. Por exemplo, tem um vídeo que ficou meio famoso deles, assim, aonde chega alguém com a comida, né, pra ela, assim. E aí ela surta, porque ela fala que ela pediu frango à parmegiana
e chegou a almôndega. E aí ela surta, ela dá um puta de um chilique, assim, e pega o prato, né, o frango à parmegiana, e taca na parede. I didn't say meatballs. I love meatballs. But I didn't fucking say that! Chicken parmesan! I get fucked up every fucking moment by you fucking motherfucking whores. You can take your half-ass God and shove it up your fucking ass! Tem um vídeo terrível também, onde ela tá maltratando um gato, ela tá com um gato ali, e aí ela pega esse gato de uma forma meio, assim, meio brava, assim, aí ela pega o gato por aquela pelinha aqui do pescoço, fica segurando o gato, fica falando assim, é assim que as mães pegam, e aí balança o gato mia, e aí ela fica gritando com o gato, dizendo que ela era a mãe Deus, assim, um negócio terrível. Também, apareceu numa live ela castigando uma criança, trancando uma criança num armário. E aí você pode se perguntar, nossa, mas por que tem uma criança? As pessoas não abandonavam a família, como ela fez, né? Abandonou os filhos dela. Mas é que esses pais em específico, que faziam parte da seita, eles pediram pra Amy educar o filho deles, que era meio, tipo, mal criado, assim. E aí a Amy estava educando essa criança, trancando ela num armário. E aí a criança tá chorando dentro do armário e ela tá gritando com a criança do lado de fora, mandando a criança se render a Deus mãe. Assim, olha. Essas pessoas, elas também não podiam transar, ter relações sexuais, a não ser que a Amy designasse alguma pessoa como a sua twin flame, né? A sua chama gêmea. E quem decidia se você tinha ali uma chama gêmea ou não, era a Amy. Também tinham punições, né, caso você fizesse alguma coisa de errado ou não seguisse alguma regra. Muitas pessoas eram enviadas para uma parte, era um negócio de um terreno, um lugar meio X, meio árido, não tinha nada, que eles chamavam de Desolation Road. E aí deixava essa pessoa lá, isolada nessa área, onde ela tinha que ficar fazendo um negócio chamado sun gazing, porque a Amy dizia que você não precisava de comida, você precisava de luz do sol, né? Que a luz solar, ela purificava a sua alma e ela alimentava o seu corpo, porque comida é coisa da terceira dimensão e luz solar é coisa da quinta dimensão. A verdadeira nutrição, ela vem do sol, então as pessoas ficavam olhando pro sol também, né, e tal, pra purificar a alma, etc. E elas, às vezes, eram enviadas pra essa Desolation Road lá, onde elas ficavam isoladas, às vezes, por até dias, sem comida, sem água, sem nada. E aí, um negócio que aconteceu terrível, inclusive relacionado a essa coisa de ficar olhando pro sol e essa Desolation Road, é que em 2020, um cara chamado Alexander Mitten, ele abandonou a família dele e foi viver com a Amy. Ele tinha 32 anos na época. E ele falou que ele recebeu o chamado, né, pra ir servir a Deus Mãe. E aí ele começou logo a aparecer nessas lives, né, que eles faziam. Mas aí teve uma hora que ele desapareceu das lives, pouco tempo depois, assim, que ele chegou. Acho que foi no dia seguinte que ele chegou. E a família que sabia que ele tinha abandonado pra ir pra essa seita estava assistindo essas lives, né? Então eles viram que ele sumiu da live. E aí eles falaram que não tinha dado certo com esse novo membro, que a vibração dele estava errada, que ele tinha que trabalhar para aumentar a vibração dele. E aí a família ficou preocupada com isso, né? E aí ligou para a polícia do Colorado. Eles começaram com várias buscas ali pela região aonde eles moravam, né? Onde era a seita. E 2 dias depois eles encontraram o Alexander pelado, completamente desidratado, cheio de arranhão, espinho de cacto, porque era uma coisa meio desértica, né? E com as retinas completamente queimadas, porque ele tinha ficado todo aquele tempo olhando para o sol, né? Porque ele tinha que purificar a alma dele, porque ele tinha que servir a Deus Mãe e tal. E aí eles levaram ele para o hospital. A família entrou em contato com o hospital e pediu, pelo amor de Deus, para o hospital não liberar ele, porque ele claramente era um perigo para ele mesmo, né, e talvez até para os outros. Então eles estavam pedindo para que o hospital meio que segurasse ele lá, né, até que a família conseguisse chegar, porque eles estavam longe, porque eles tinham medo que ele acabasse voltando para a seita, né. Mas o hospital liberou ele. O hospital liberou, disse que não podia manter ele lá, né. E aí ele saiu, inclusive vocês devem se lembrar que ele estava pelado, né, quando ele foi encontrado. Ele saiu só com a roupinha do hospital.
Então, assim, a família começou a publicar nas redes, nas coisas todas, né? Pedindo, pelo amor de Deus, pra ajuda pra encontrar ele. E aí, uma moça que era enfermeira num outro hospital, que ali da região, acabou encontrando, reconheceu ele dos posts, encontrou com ele. Inclusive, ela viu assim, ele na rua, ela parou o carro e ficou conversando com ele por horas até a família conseguir chegar lá pra buscá-lo. E foi dito que, assim, quando a família buscou ele, eles ainda tiveram que ficar um tempo meio que, tipo assim, entrando na onda dele, tipo, que ele ficava, eu preciso servir a Deus Mãe. Eles ficavam assim, não, você já completou sua missão com ela, você já vibrou, ela tá muito feliz com você. Eles tinham que ficar meio nessa, assim, porque ele tava completamente maluquinho. Enfim, né, mas voltando aqui ao grupo, naquele site que eles tinham também, inclusive, né, eles também vendiam produtos. Era assim que eles conseguiam lucrar, não só com, né, o dinheiro que a galera tinha que entregar quando eles entravam na seita. Eles vendiam cirurgias etéreas, que custavam $88,88. Era a distância mesmo, né? E era um negócio que dizia que a Deus Mãe entrava no seu corpo e te curava de todas as coisas que te afligiam. Eles diziam que podia curar até câncer esse negócio. Cura câncer, depressão, cachumba, ansiedade, infertilidade, afta, o que você quiser, eles curam. E assim, você não precisava nem falar com ela, você só pagava lá e ela ia fazer o trabalho pra você. E aí eles também vendiam outros produtos, assim, que também eram essas coisas meio assim, tilelê. Vendia bálsamos, elixir, sabe? Uns bagulho meio assim, né? E o produto principal deles, o que eles mais divulgavam, né, e que eles sempre falavam sobre, que era o colóide de prata. Isso aqui é muito importante, tá? Colóide de prata é um negócio que muita dessa galera bem doidinha, assim, diz que cura é uma cura mágica, mística de todas as coisas também. Fala que isso é basicamente tudo que você precisa para você se curar das coisas. É que ela limpa a sua energia, ela cura o seu corpo físico e ela fortalece o seu corpo para a quinta dimensão. Esse é tudo que o colóide de prata faz. Inclusive, na época do Covid, eles divulgavam muito esse colóide de prata dizendo que te curava do Covid. Mas assim, o que esse colóide de prata, na verdade, né, faz, né, ele, em primeiro lugar, ele não tem nenhum benefício pro corpo humano, nada, tá? Mas se você começa a consumir muito dele, você vai desenvolver uma condição chamada argíria. Essa condição deixa a sua pele permanentemente azul. Permanente, tá? Mesmo que você pare de tomar depois, a sua pele vai continuar azul. Também pode acabar desenvolvendo problemas oculares na visão, porque esse colóide de prata também pode se acumular nos seus olhos. E com esse consumo exagerado também pode desenvolver algumas convulsões. Mas eles diziam que a indústria farmacêutica falava todas essas coisas, né? Inventava que o colóide de prata não é uma coisa segura para você ficar consumindo dessa forma, porque eles estavam tentando esconder o poder de cura divino da prata. Outra regra que o grupo tinha que seguir era que eles não podiam consumir nenhum tipo de droga, sabe? Nem cafeína podia. Apesar de que existem relatos de pessoas de fora do grupo dizendo que eles usavam drogas, mas aí não dá pra saber se era preconceito dessas pessoas, né? Porque eles eram um bando de galera muito estranha, então logo eles achavam que eles estavam consumindo drogas, porque eles acreditavam em umas coisas estranhas, mas talvez não necessariamente. Mas o grupo dizia que eles eram todos proibidos de usar qualquer tipo de droga, inclusive cafeína, inclusive, né, álcool, tudo, pela Amy, que eles não podiam. Mas, todavia, entretanto, a Amy podia beber. E a Amy bebia muito. Assim, nítido e claro que a Amy era alcoólatra. Ela aparecia bêbada em várias lives. Tipo, dá pra perceber, sabe, que ela tava bêbada. E ela dizia que ela podia beber porque o álcool era orgânico e porque aquilo ajudava na vibração dela. Que ela tava vibrando muito, ela tava limpando muito a vibração do mundo e que aquilo era muito difícil no corpo dela e que o álcool ajudava. E aí é fascinante ver o depoimento dessas pessoas que eram membros, né, dessa seita. Porque assim, essas pessoas... tudo acabou de acontecer, né, que eu tô falando. Então essas pessoas estão por aí, né, falando sobre isso. E as pessoas ainda acreditam.
em tudo que aconteceu. Então, assim, tem um depoimento de um cara falando assim, não, porque se fosse qualquer outra pessoa e você visse como ela bebia, você ia pensar que ela era alcoólatra. Mas a verdade é que eu nunca vi alguém conseguir beber tanto quanto ela. Era assim, era muito diferente, porque ela realmente bebia muito. Não, amor. Isso continua sendo alcoolismo. Ele querendo dizer como se ela tivesse poderes sobre-humanos só porque ela bebia pra caralho. A gata estava alcoolizada o tempo inteiro. Bom, em 2018, a Amy conhece um cara chamado Jason Castilho. E o Jason era um cara que já tinha sido preso, sabe? Era outro que bebia pra caralho também, pelo menos eles davam match nisso. E ele tinha um histórico de comportamento violento. Ele era um cara, assim, muito, muito explosivo. Ele tinha, assim, uma vida muito, muito conturbada, sabe? O Jason. Mas, assim, né, eles se conheceram online e o Jason acreditava em tudo que a Amy falava, sabe? Assim, e ele ficou encantado com ela, porque disse que teve alguma coisa que agora eu não me lembro o que era que ele fez, que ela percebeu, assim, e meio que elogiou, sabe? E ele falou, nossa, ninguém nunca tinha me visto dessa forma. O cara, sim, ficou encantado com ela. E eles começaram uma relação também, né? E logo, logo, a Amy declarou ele como pai Deus, né? Mas dessa vez ela disse que ele era a chama gêmea cósmica dela. Que, assim, ele era o pai Deus, underline, final, um parênteses, sabe? Ele era ele mesmo. Que ele era o complemento masculino da mãe Deus. E aí agora, você tem que imaginar que se já era uma coisa, um pouquinho clima de tensão na casa dos brothers, né? Já era uma coisinha que era um pouco, né? Agora você imagina com esse homem, que era um doido. O Jason era um doido. Tudo ele gritava, tudo ele dava chilique, tudo ele era violento. E isso exacerbava a própria violência da Amy, que ela já era uma pessoa que gritava e dava um chilique, sabe? Então eles eram, assim, um alimentava o outro nessa coisinha doida desse jeito, sabe? O Jason muitas vezes humilhava os seguidores nas lives, enquanto a Amy tava dando risada, tá? Então essas lives, assim, foi ficando um negócio cada vez mais caótico. E teve uma mudança no clima geral ali do negócio, né? Que assim, acho que as pessoas antes, elas achavam que era uma coisa um pouco mais harmoniosa. Por mais que já tivesse acontecido coisas bizarras, né? Tipo, antes... e a Amy já tivesse esse comportamento agressivo antes, era menos. Também foi nessa época que o grupo, que eu já falei aqui que eles já eram, né, negacionistas científicos, já tinha, sabe, muita dessa coisa de teoria da conspiração, assim, esquisita, né, já eram anti-vacina e tal, etc. Eles mergulharam de vez no QAnon. E o QAnon, se você não sabe, é uma grande teoria da conspiração que fala que, assim, o Trump tá tentando meio que salvar os Estados Unidos, o mundo, de uma elite que domina o mundo, que eles falam, né, que é o Deep State, que é uma elite escondida, que são todos pedófilos e que controlam todas as coisas, né? É uma teoria da conspiração desse sentido, de que fala que o Trump, ele é a pessoa que está tentando salvar, está tentando lutar contra esse grupo. Tá? Entraram de cabeça no trumpismo. A Amy dizia que o Trump era um emissário divino, que ele estava trabalhando junto com ela para destruir o tal do cabal, né? Então, assim, o negócio ele começou a tomar uma direção política. O Jason, ele também criou o Mom's Fun Fund, que traduzindo é tipo a poupança da diversão da mãe, aonde ele pedia para que os seguidores, né, a galera que estava assistindo a live e tal, fizessem doações para essa poupança, porque a Amy precisava se divertir. Pelo menos agora, eles estavam sendo bem claros no que era, né? Eles diziam que quando ela tá feliz, a vibração do planeta aumenta. Então que se você doa esse dinheiro, né, pra ela fazer as coisinhas dela, pra ela ficar felizinha, você tá doando também para o planeta vibrar mais alto. E aí eles usavam esse dinheiro, tipo, pra comprar
mais bebida, né? Porque era difícil manter esse bar, né, cheio com esses dois bebendo pra caralho, eles bebiam pra caralho. Comida, viagem, eles faziam várias viagenzinhas, que eles diziam que eram missões sagradas. E também pra Amy gastar em joguinho no celular, porque ela gastava dinheiro para caralho em joguinho de celular. Juro, ela adorava ficar no celular jogando joguinho. Então era meio que pra isso. Mas aí, o que começou a acontecer é que, assim, a saúde da Amy começou a ficar visivelmente abalada. Era visível que tinha alguma coisa de errado, sabe? Ela começou a emagrecer muito, ela dizia se sentir muito mal. E aí virou uma coisa que é também outro ciclo, sabe? Que quanto pior ela se sentia, né? Quanto mais doente ela ficava, mais ela tomava colóide de prata. Porque dizia que aquilo era a cura de todas as coisas. O que, obviamente, também não estava ajudando. Então, assim, as lives, você ia vendo que a Amy estava ficando cada vez mais magra. E aqui, eu não sei se eu falei isso em algum momento antes, mas assim, ela tinha, já desde nova, ela tinha algum tipo de distúrbio alimentar, alguma coisa tipo uma anorexia, sabe? Então, assim, ela ficar mais magra também podia ter a ver com isso, né? Ela adorava controlar a comida dos outros e a dela também não é como se ela tivesse comendo. Ela via a comida como uma coisa meio estranha mesmo, ela tinha um problema na relação dela com a comida. Então ela foi ficando cada vez mais magra, muito magra, sentindo cada vez pior, tomando mais colóide de prata. E por causa disso, né, desse consumo exacerbado do colóide de prata, ela foi mudando de cor aos poucos, né? Você vê, a partir de agora, que primeiro ela começa a ficar meio muito branca, sabe? E aí esse branco vai indo para um cinza. Ela, assim, primeiro no rosto, depois vai indo pro resto do corpo. Assim, ela vai mudando de cor. Eles chegaram até a falar em live que ela estava com câncer em estágio 5, que é uma coisa que nem existe. Não existe estágio 5 de câncer. Câncer só vai até o estágio 4. Então o 5 é a morte. Mas eles diziam que ela estava com câncer estágio 5. Daí no início de 2020, a Amy, já doente, já acinzentada, ela é convidada para participar de um episódio do Dr. Phil. Dr. Phil, se você não sabe o que é tipo um caso de família. Na verdade, caso de família é inspirado 100% em Dr. Phil, tá? É um programa, assim, que vai e aí tenta resolver problema familiar, essas coisas assim. E a família dela topou participar desse episódio de Dr. Phil porque eles assistiam às lives, né? A família da Amy, né? A família de todos os seguidores geralmente ficavam assistindo a live porque era o jeito deles verem, né? Como é que os filhos, os maridos, né? As pessoas que eles amam estavam. Então a mãe da Amy, a irmã da Amy, acho que até os filhos da Amy também assistiam essas lives que ela fazia. Eles viam que ela estava doente. Então eles toparam participar do Dr. Phil pra tentar ver se eles conseguiam convencer ela a procurar ajuda médica, né? Se tratar. Mas lá no episódio do Dr. Phil, né? Ela nega, fala que não. Fala que ela é Deus em forma humana. E acabou que isso fez com que a seita ficasse super conhecida. Porque é um programa muito assistido. Enfim, a saída dela no Dr. Phil não dá certo, né? A família não consegue convencer ela a se tratar. E ela vai ficando cada vez pior de saúde com o tempo. Tem até alguns vídeos dos seguidores dela mesmo nas lives dizendo que a Amy teria pedido pra ir no hospital e que eles disseram que ela não podia ir no hospital porque o hospital é do Cabal. E os médicos iam matar ela com certeza. Ia ser uma coisa terrível, né? Pra ela não conseguir ascender. E aí eles também começam a entrar nessa grande brisa de que tudo isso que está acontecendo é ela se preparando para ela ascender para a quinta dimensão. Que os galácticos vão vir buscá-la para levá-la para a quinta dimensão. E que quando ela ascendesse para a quinta dimensão, isso ia salvar o mundo da escuridão. Que isso ia ser a grande salvação, ia ser um grande acontecimento quando os galácticos chegassem. E eles tacando cada vez mais colóide de prata na mulher, mal. Eles diziam que tudo isso que estava acontecendo com o corpo dela, né, era porque ela estava transmutando a dor do planeta. Começou até um papo de que ela tinha que estar num peso X para que os galácticos conseguissem levar ela, né, embora da Terra para a quinta dimensão.
Então faria sentido, então ela tá perdendo todo esse peso. Então, assim, teve várias coisas, eles achavam, eles falavam assim, ai, vai ser no dia tal. Eles estavam numa grande ansiedade, como se fosse acontecer uma grande coisa. Eles ficavam, nossa, acho que os galácticos estão chegando. Era um grande rolê e nada acontecia, não chegava os galácticos. Foi começando a galera ficar meio numa ansiedade ali. E aí, assim, no meio de 2020, que você lembra, o Dr. Phil, ela vai no início de 2020, agora a gente já tá no meio. Ela já tá, assim, muito mal, ela quase não anda mais, basicamente. O Jason que leva ela meio que no colo e tal. Ela já fala com dificuldade, sabe? Fica deitada o dia inteiro. Ela já tá completamente azul, inclusive. O Jason, ele decide que eles precisam levar ela pro Havaí, que a ascensão dela vai acontecer no Havaí, porque o Havaí é um lugar muito espiritual e tal. O lugar onde eles estavam no Colorado também tem uma galera que considera como um lugar muito espiritual, mas enfim. Tinha que ir pro Havaí pros Galácticos irem acender ela pra quinta dimensão. Então o grupo todo sai do Colorado e vai de mudança pro Havaí, tá? Ele chega no Kauai em agosto de 2020. E aí, assim, logo no início, tudo ótimo, né? Ai, tá na praia. Aí grava live dela no mar, assim, né? Sentadinha na areia, no mar. E ai, ela tá muito feliz. Aí ela tá tomando um Mai Tai na praia. A mulher morrendo, a mulher definhando, completamente azul, tomando um drink na praia. Só que, o que acontece? Né? Eles estão gravando as coisas todas 24 horas por dia, quase. Essas lives. E aí, ela começa, a Amy, a dizer que ela é a deusa Pele. A deusa Pele, ela é uma figura sagrada para os havaianos. Ela é a deusa do fogo e dos vulcões, que é uma coisa muito importante no Havaí, porque tem vulcão no Havaí. E ela é uma deusa muito importante, muito sagrada, muito respeitada por eles. Cara, quando ela começa a dizer que ela é a reencarnação dessa deusa, assim, os havaianos, eles não levam isso, assim, nem um pouco de boa. Mas nem um pouco de boa. Eles começam a fazer protesto na frente da casa. Que eles alugaram uma casa lá, né? Então eles começam a fazer protesto na frente dessa casa. Gritam, insulto, jogam ovo, tacam pedra, quebra o vidro, quebra as janelas. Assim, é um caos. Aí vem a polícia pra proteger eles de não serem linchados pela galera que tá protestando. Aí chega num ponto que o prefeito da ilha vai lá falar com a galera do Love Has Won pessoalmente pra negociar com eles deles irem embora do Havaí. Eles são expulsos do Havaí. Inclusive, se não me engano, eles até pedem pro governo pagar a passagem pra eles irem embora, tá? Não sei se isso aconteceu ou não, mas rolou esse pedido, né? Então, assim, eles chegam em agosto, em setembro, eles já foram embora do Havaí. Sim, não ficaram nada no Havaí. E aí, quando eles vão embora, eles passam a meio que dar uma peregrinada pelos Estados Unidos. Tipo, eles não pegam e voltam e vão direto pro Colorado, pra casa de onde eles estavam antes, sabe? Eles começam meio que a alugar uma casa aqui, outra ali, ficar em hotel e tal, e indo viajando. Aí, quando chega no inicinho de abril de 2021, a Amy pede pra eles irem pro Oregon. E aí eles vão lá pro Oregon, se hospedam num hotel, que é um hotel meio de cabanas e tal. E é nesse hotel que a Amy vem a falecer. É dito que ela teria até pedido pra ir pro hospital, mas eles negaram mais uma vez. Só que aí o que acontece? O staff do hotel está meio desconfiado, não é mesmo? Coisa meio estranha. Então eles percebem que eles não vão conseguir ficar ali com o corpo. E assim, eles não dão ela como morta, porque eles acham que isso é o processo de ascensão, né? Eles acham que os galácticos vão vir buscar o corpo. Gente, eles estão numa grande brisa. Então, eles simplesmente pegam o corpo e tiram de lá, como se ela estivesse dormindo, sabe? Gente, aí agora você imagina, você, tipo assim, é uma pessoa que trabalha no hotel, e aí tem essa mulher que claramente não tá nada bem, ela tá azul, ela tá hiper magra, sim, e aí você fica super preocupada, e eles, tipo assim, ela tá dormindo só, e você, tipo assim, ai meu Deus, que isso? Enfim, eles vazam de lá, eles botam ela no carro como se ela estivesse dormindo no carro. Aí eles dirigem de lá do hotel onde eles estão para um parque nacional, que é onde eles acham que os galácticos vão vir buscar
a Amy. E aí eles ficam lá, nada acontece, feijoada. Então eles falam, cara, vamos voltar pro Colorado, pra nossa casa mesmo. E aí eles dirigem por vários estados, porque essas coisas não são tão próximas assim, até o Colorado. E aí, quando eles chegam na casa, né, na base deles do Colorado, eles montam um altar com o corpo. Eles botam várias luzezinhas de Natal em volta do corpo pra ficar bem bonitinho, bem aesthetic, sabe? Botam ela num negócio meio alto e tal, decoram tudo, fica tudo bonitinho. E é fascinante ouvir o depoimento dessas pessoas dizendo que eles falaram, não, e o corpo dela tava quente. Você pegava na mão dela e tava quente. Ela não tinha, né, morrido, não era isso. Aí eles falam que o corpo dela começou a amolecer também, não era um corpo de defunto duro. Assim, eles tudo pra conseguir se recusar o máximo possível a acreditar que de fato ela tinha morrido de morte morrida. E aí agora o que acontece é que no dia 28 de abril, o tal do Arcanjo Miguel, você se lembra bem, né? Ele vai lá na casa. Porque o Arcanjo Miguel, né, não via essas pessoas já tinha um bom tempo. Ele não tinha ido nessa grande missão que todo mundo foi. Arcanjo Miguel tinha um filho, inclusive, que estava com ele naquele presente momento. E aí o Arcanjo Miguel chega lá na casa, e quando ele chega lá na casa, ele dá de cara com este altar com a Amy morta. E assim, ele não compra essa ideia de que os Galácticos vão buscar, ela não morreu de verdade. Não compra essa ideia. Ele fala, caralho, tem um cadáver mumificado na minha casa, porque lembre-se, a casa tava no nome dele. E aí ele liga pra polícia e fala, que loucura é essa? Tem um cadáver aqui. A polícia chega, né? Eles percebem que pelo nível de decomposição do corpo, já tinha semanas que esse corpo estava morto. E eles levam presos os 7 membros que estavam ali na casa, que foram presos por abuso de cadáver e abuso infantil, porque tinham 2 crianças na casa. Uma a gente sabe que é do Arcanjo Miguel, a outra eu nem sei. Mas tava lá também. Já adianto aqui pra vocês que essas acusações todas foram arquivadas depois. Ninguém foi realmente oficialmente preso nesse caso. Eles fazem uma autópsia que é divulgada em 2021. E eles falam que a morte dela teria sido causada por abuso de álcool, anorexia e consumo crônico de colóide de prata. Então aquela história até que eles falaram, né, de que ela tinha câncer estágio 5, não tinha nenhum câncer ali. Muito menos em estágio 5, porque não existe. E esses membros ali, tirando o Arcanjo Miguel, eles se recusavam a dizer que a Amy estava morta. Todos eles mantêm essa conversa de que ela ascendeu para a 5ª dimensão. Que ela, na verdade, não morreu. Que o corpo dela era apenas, assim, um veículo para a luz e tal. Que no final das contas, pô, se você for encarar desse jeito, talvez todos nós, né? Mas o que eles diziam é que ela iria voltar quando a humanidade aumentasse, elevasse a vibração. Né? Uma vibe meio Jesus Cristo, assim, eu acho. E aí o que aconteceu com esse grupo depois, né, é que primeiro que aconteceu é que o Arcanjo Miguel, que tinha controle de todas as contas bancárias, né, e de tudo, os carros, propriedades, tudo que eles tinham, né, limpou as contas bancárias e falou, beijo, tchau. Eu vou embora com o meu dinheiro, que é dito que era por volta de $300 mil que eles tinham nas contas, ele pegou tudo, sumiu, desapareceu, não sabemos mais de Arcanjo Miguel. Arcanjo Miguel, até onde a gente sabe, pode estar de férias nas Maldivas. O que deixou o resto da galera muito puto, porque ele levou todas as doações lá do Mom's Fun Fund, né? Lá da poupancinha da diversão da mamãe e tal. Da venda toda de colóide de prata, das cirurgias etéricas, né? Etc. Ele, inclusive, tirou do ar o site, né? Do Love as One, que também estava no nome dele. E aí, o resto do grupo se fragmentou meio que, assim, em acho que 2 grupos principais. O Jason Castilho, ele tentou continuar a seita com outro nome, né, chamado Joy Reigns, ou tipo, Chove Felicidade. E ele dizia que a Amy continuava comandando o grupo lá da 5ª dimensão, né, que ele conseguia se comunicar com ela. Ele continuou tentando gravar as lives e tal, mas meio que ninguém deu muita atenção. Sinceramente aqui, tá? Não é como se as pessoas dessem tanta atenção assim pra aquelas lives da Amy. Porque tem vários vídeos dela surtando porque só tinha, tipo, 8 pessoas na live. Mas
Aparentemente ele não conseguiu nem 8 pessoas. E aí não tinha Amy, não tinha dinheiro, não tinha nada, o bagulho não deu muito certo. E ele meio que se afastou disso, assim. Outra parte dos seguidores assumiu um outro nome também, que é 5D Full Disclosure, 5D sendo de quinta dimensão. E eles também falam que se comunicam com a Amy espiritualmente, é o mesmo papo. E que vão revelar a verdade sobre a ascensão e tal, né? Vem aí. E eles continuam com, assim, os mesmos tipos de discurso, continuam falando do QAnon, do Trump, né? E toda essa coisa que já tinha antes, meio que mudou de nome. Então, realmente, o Love Has Won, ele não existe mais oficialmente depois da morte da Amy, mas você ainda encontra os seguidores dela tentando propagar a seita, mesmo que com outros nomes. Se você quiser saber mais sobre esse caso, tem um documentário, inclusive, chamado Love Has Won, que conta a história a partir do ponto de vista desses ex-membros do grupo. Se você gostou do vídeo, não se esquece de curtir, se inscreve no canal se você não for inscrito ainda e vire um lindo e mágico unicórnio bem surtadinho. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!